Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a doutora em Educação, Nurit Raquel Bensussan. Vamos revisitar a formação básica e universitária de nossa convidada e conhecer suas atividades, principalmente na área de ecologia. A nossa convidada é graduada em Biologia e Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília. É especialista em História e Filosofia da Ciência pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Obteve seu mestrado em Ecologia e doutorado em Educação e também pós-doutorado, todos na Universidade de Brasília. Desenvolve trabalhos relacionados com políticas públicas e divulgação científica na área de conservação da biodiversidade e a reflexão e pesquisa sobre temas relativos à conservação da paisagem, aos acessos dos recursos genéticos e conhecimento tradicionais e aos impactos e dilemas das novas biotecnologias. Publicou 6 artigos em revistas científicas, 14 capítulos de livros e 24 livros. Produziu jogos com temas biológicos para o público infantil. Atualmente é coordenadora do tema Biodiversidade do Instituto Socioambiental. Muito obrigado, Nurit Raquel Bensussan, por ter aceito ao nosso convite. Pediria inicialmente para revisitar a sua infância e juventude e sua formação básica e superior. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais o convite, eu estou muito lisonjeada. E, para mim, esse convite é particularmente... ele tem uma dimensão de afeto, né? Diferente de um convite qualquer, porque o Isaac foi meu professor, eu fiz um estágio quando eu era aluna de graduação no laboratório do Isaac, e ele me recebeu inúmeras vezes na sala dele para eu choramingar sobre os meus dilemas, sobre as coisas que eu não queria fazer, como eu não queria ficar no laboratório, como eu queria fazer outra coisa, como eu não sabia o que eu queria. E mesmo depois que o Isaac virou decano, ele ainda conseguia me receber para eu ficar choramingando e reclamando sobre os dilemas que eu tinha, sobre a minha formação, sobre o que eu queria, sobre o que eu não queria. Então, estar aqui nesse momento é muito importante para mim, eu fico realmente muito agradecida e me sinto muito feliz, né, de poder fazer essa conversa aqui. Então, é interessante esse convite a revisitar, né, a nossa infância e a nossa vida juvenil e depois universitária. Mas eu acho que eu poderia dizer que eu fui muito marcada pela cidade de Brasília, né? Eu cresci em Brasília, eu nasci em Brasília e cresci em Brasília num momento muito diferente da cidade, né? Era uma cidade muito nova e eu tive muitas oportunidades porque a cidade oferecia um conjunto por um conjunto de políticas públicas, uma oferta de educação que eu acho que a gente não tem hoje no sistema público. Então, eu estudei na Escola de Música, que é uma escola de música pública de Brasília, eu estudei no ensino público, né? Por exemplo, na Escola Polivalente, estudei numa escola que tinha na 315 Sul, que era Laboratório de Aplicação Escolar, uma escola que
tinha novas ferramentas pedagógicas, tudo isso dentro do sistema público, né, de educação. Estudei no Centro de Línguas, estudei inglês e francês lá, que era uma escola de línguas também, que existe até hoje, né? Centro Interescolar de Línguas, que era também do sistema público de educação do DF. Fui para a escolinha de artes. Então, eu tive essa oportunidade de ter uma educação bastante plural, mas que era acessível à maior parte das pessoas em Brasília, porque ela era gratuita e estava bem disseminada, né, no Distrito Federal naquela época. Isso também foi fundamental para a minha formação como indivíduo, porque é nesses espaços que a gente tinha uma diversidade, uma pluralidade social, que era muito importante para a gente construir uma visão de cidadãos desse país de uma forma mais democrática, apesar de que era a época da ditadura, e acreditar que esse é um país que deveria ter espaço para todo mundo. Então, essa é talvez uma das coisas que mais me marcou na minha infância. E depois, e ter ido para a UNB, que é uma universidade pública, né, como todo mundo sabe, também, e cair no mundo. Eu devo muito do que eu sou à Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília foi a minha casa e me ensinou, não só por causa das aulas dos professores, mas por causa das pessoas, por causa das atividades extracurriculares que tinha na universidade. É uma possibilidade de formação de um indivíduo, de uma pessoa, de um cidadão, de um ser humano completo. Eu acho que a UNB, não sei se ela oferece isso ainda hoje, mas eu acredito que sim, mas ela certamente oferecia naquela época, e ainda mais porque era uma época de luta contra a ditadura. A ditadura estava no final, né? Eu entrei na Universidade de Brasília em 1982, né? Ainda tinha um interventor, tudo isso mobilizou a gente sobremaneira nas lutas políticas, e uma compreensão também de que, até usando o nome de um site hoje muito popular, que é fora da política não há salvação, né? Então, a ideia de que a gente precisava daquela política, precisava de um conjunto de lutas e manifestações para transformar, para a redemocratização do país. E quando a gente vê o momento que a gente está hoje, a gente fica pensando que a gente precisa, de novo, reconquistar as pessoas para a política, mas isso já é outro assunto, não tem nada a ver com a minha infância. Nurith, o seu interesse pela área de meio ambiente sempre permeou sua formação e atividades. Em 2021, foi convidada pela Câmara dos Deputados para discutir a Agenda 2030, Conexão Bibliotecas e Meio Ambiente. Poderia ressaltar a importância desse tema? É curioso, porque justamente eu sempre me interessei por meio ambiente, apesar de, no começo da minha graduação, ter ficado muito em dúvida sobre o que eu queria fazer com a biologia que eu estudava e tal. Depois eu comecei a me dedicar à área de meio ambiente, mas eu também fui fisgada por um momento que aconteceu na minha vida durante o meu curso de graduação que fez com que tipo aqueles momentos que transformam a vida de uma pessoa. Pois é, isso aconteceu comigo. Tem gente que diz que isso não acontece, mas na minha vida isso aconteceu. Eu estava alegremente passeando pelo Minhocão, que é o Instituto Central de Ciências da UNB, onde a biologia, o Instituto de Biologia ficava, hoje em dia é um outro prédio, ficava lá e tinha uma livraria ali. E eu estava lá passeando na livraria e achei um livro que chamava O Sorriso do Flamingo. Esse é um livro de um paleontólogo chamado Stephen Jay Gould, que eu não conhecia na época, e é um livro de popularização da ciência, de divulgação científica. E eu comecei a folhear aquele livro, assim, diletantemente na livraria, e me chamou a atenção uma foto que tinha no livro de irmãos siameses, Shang e Eng, que é irmãos siameses, que viveram no Sião, né, na Tailândia, numa outra época. E me chamou a atenção porque eu tinha visto um filme que tinha alguma relação com isso no fim de semana anterior. Bom, eu achei aquilo interessante, então comprei o livro. Comprei o livro e fui para casa ler.
E a leitura desse livro transformou completamente a minha vida. E a minha interação com a biologia e com tudo mais que eu fazia. Porque o Stephen Jay Gould é um paleontólogo que já faleceu, mas que escrevia maravilhosamente e conseguia fazer conexões entre as mais diversas áreas, sabe? Ele conectava evolução com beisebol, arquitetura com biologia, o estudo das espécies com música. E aí eu olhei, li aquilo e falei, é isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer o que esse cara faz aqui. Então, eu gostava de escrever, mas não tinha esse hábito, ou esse costume, ou essa, talvez, paixão por escrever. Gostava e tal. E depois de ler esse livro, eu comecei a achar que esse era um caminho para mim, um caminho que eu gostaria muito de trilhar. E aí eu comecei a escrever. Primeiro eu comecei a escrever num blog, depois comecei a escrever aqui e ali, e aí acabei escrevendo livros de divulgação científica e livros de criança, de popularização da ciência, sempre nessa área ambiental. Mas é exatamente essa junção que me chamou para esse evento, a possibilidade de você falar de livros e de biblioteca, um pouco essa coisa da palavra escrita e essa questão ambiental. Porque acaba que, muitas vezes, a popularização da ciência, a divulgação científica, e na área ambiental também, ela é vista apenas como uma tradução do discurso científico. E a ideia, para mim, é você reinventar um discurso, né? Você fazer um discurso quase que literário sobre aquele assunto e, assim, granjear muito mais leitores, muito mais pessoas que... e para a questão ambiental isso é cada vez mais fundamental, que se preocupem com isso, mas que ao ler o livro, o artigo e tal, se encantem, percebam certas conexões que você não está fazendo imediatamente. Isso é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que eu gosto de chamar de conexões improváveis. Você não entende a conexão de uma coisa que acontece na sua vida cotidiana com uma questão ambiental. Então, tentar fazer essa conexão também, que é muito importante. Eu acho que esse evento acabou sendo uma forma de consagração dessa junção, dessas duas coisas que me interessam e que seguem caminhos paralelos e que vão se intercruzando naturalmente na minha vida. Muito bom. Nurit, durante muitos anos, criou jogos para crianças baseados na biodiversidade. Poderia comentar esse trabalho e a importância da educação ambiental, principalmente no ensino infantil e fundamental? Olha, eu estou convencida de que os temas ambientais precisam permear a educação das crianças, no ensino fundamental e tudo mais. Inclusive, fazendo um parênteses, quando eu tinha fazia jogos mais sistematicamente, sempre voltados para esse público que é o finzinho do ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, eu percebia uma coisa muito interessante. Às vezes você chegava na escola para fazer uma oficina sobre um jogo, as crianças sequer sabiam que a gente vivia no Cerrado. Essa é muito particular, a criança já passou pelo 4º ano, que é o ano onde, segundo o currículo do ensino fundamental, a criança estuda o lugar onde ela vive. Então, a criança estuda o Distrito Federal, né, no 4º ano. Então, chega lá no 5º ano, o cara já passou pelo 4º ano, mas ele não sabe que ele mora no Cerrado. Então, quer dizer, você estuda o Distrito Federal, mas dissociado da paisagem no qual ele está inserido. Então, eu acho fundamental que a gente traga esses temas ambientais e essas conexões, né? Porque tem outra coisa também que é bastante interessante. A escola é capaz de dizer, você precisa fechar a torneira enquanto você está escovando o dente, porque você precisa economizar água, isso é muito importante. Mas a escola é incapaz de dizer que se você troca de celular, você também consome água, porque você tem ali um conjunto de uma água que alimenta uma série de processos industriais e tal. Então, é uma conexão direta a escovar o dente e fechar a torneira, mas desperdiçar comida, consumir roupa, consumir novos aparatos eletrônicos, isso ninguém está falando. Desperdício de água na agricultura, tem uma série de coisas. Então, mesmo você vê a questão da água, que parece tão básico, é só fechar a torneira. Mas não é só fechar a torneira, é muito mais que isso. E aí a gente
volta para uma questão que a gente vai falar depois, mas que é essa questão da política, né? É a questão de você da necessidade da ação coletiva. Não é tudo bem que é importante fechar a torneira enquanto você escova o dente, mas não é isso não vai resolver o problema dos recursos hídricos no mundo. O que vai resolver é uma ação coletiva. Então, se a escola não oferece, não explica, não dá essa possibilidade, não empurra as pessoas para entenderem que elas precisam se mobilizar coletivamente, a revalorização da política e tal, o cara vai achar que ele está escovando dente com a torneira fechada e está tudo resolvido. Bom, e aí eu estou muito convencida que as crianças são a nossa possibilidade futura. E eu acho que os jogos são muito interessantes fazer jogos que não são de celular hoje. Porque, primeiro, que um jogo, que é um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, oferece para a criança ou para o adolescente a possibilidade de interagir olho no olho, assim, ao vivo, com seus adversários de jogo. Isso quer dizer que você não vai poder ficar tripudiando quando você ganha e nem ficar se descabelando quando você perder, porque você ganha uma vez, perde outra, né? Então, quando você está jogando sozinho, quem já viu as crianças, os adolescentes e os adultos também jogando, por exemplo, num videogame, a gente vê como é que você está ali sozinho, então você pode tripudiar, você pode se desesperar, você pode se descabelar. Então, essa interação social do jogo, que é aprender, ganhar e perder, porque isso é parte da vida, ela desaparece. O jogo do computador, o jogo no celular, ele não faz essa lição toda do aprender, ganhar e perder. Então, eu acho que o jogo é muito interessante, ele ensina as pessoas essa parte muito importante da vida, que é ganhar e perder, e com temas biológicos, que é muito interessante, porque eu tive muitas experiências disso. A gente tem um jogo na oficina de criação de jogos com temas biológicos, a Biolúdica, que é uma oficina que eu tive por muito tempo. A gente tem um jogo que é o Bioquê, que é um jogo de desafios biológicos, que ele tem um resultado impressionante, que as pessoas jogam 5 vezes, 3 vezes, e elas sabem tudo, todos os desafios, não é? E assim, tipo assim, tem desafio assim, um herbívoro. O cara nunca ouviu falar, a criança nem sabe o que é herbívoro, você explica rapidamente para ela e pronto, ela já sabe. E esse conteúdo, que às vezes é tão difícil de conseguir passar para as crianças numa sala de aula, fica tão fácil ali. Então, eu estou convencida que esse recurso é um recurso pedagógico muito interessante, acoplado. A gente tem no Brasil tantas ferramentas pedagógicas interessantíssimas que foram desenvolvidas. Pensa no teatro do Augusto Boal, nas ideias do Paulo Freire. Precisa misturar todas essas coisas e fazer uma escola muito mais interessante, principalmente porque a informação hoje está disponível em qualquer lugar. Qual é, então, o novo papel do educador, do professor? É trazer aquilo de uma outra maneira, fomentar um pensamento mais crítico. E eu acho que os jogos podem ajudar muito nisso. Então, eu fiz esses jogos durante muito tempo, mas eu sigo fazendo lá no Instituto Socioambiental. Eu continuo fazendo jogos muitas vezes jogos para comunidades rurais, comunidades tradicionais, e tem sido uma experiência muito interessante. A gente fez um jogo sobre restauração florestal, que foi para todas as escolas ali do lado do Parque Indígena do Xingu, da terra indígena do Xingu. Então, tem umas experiências bem interessantes com jogos que, para além desse universo que é os alunos do ensino fundamental. Mas esses também são um universo privilegiado, porque é hora de você, né, fazer essas pessoas se engajarem, acharem interessante aquilo. E aí, tanto para essa coisa mais que a gente está falando da ação coletiva da política, mas também pela ciência, né? Para a gente, né, no mundo cada vez de maior negacionismo, você conquistar pessoas para a ciência de uma maneira crítica também, né? Porque também não é uma ciência de verdade revelada, mas a ciência como uma parte desse pensamento crítico é fundamental também. Quero registrar, Nuriti, que eu joguei muito com os seus jogos, com os jogos que desenvolveu com meus netos. E posso afirmar que eles aprenderam muita coisa, né, principalmente na zoologia, os animais, os hábitos, de maneira que concordo que funciona e funciona também com os adultos. Eu aprendi muito. Nuriti, atualmente trabalha no Instituto Socioambiental.
poderia ressaltar as atividades dessa instituição e a sua importância? Então, o Instituto Socioambiental, que tem essa sigla ISA, né, é uma ONG que trabalha, claro, com questões socioambientais, né, porque com esse nome é óbvio, mas o ISA trabalha em três territórios, três lugares no Brasil. No Alto Rio Negro, que é um lugar que a gente tem uma quantidade, talvez a maior, reúne numa região a maior quantidade de diferentes etnias indígenas, são 22, ali naquela região da Cabeça do Cachorro, que é na fronteira, né, com a Venezuela e com a Colômbia. A gente trabalha também na Bacia do Xingu, tanto no Alto Xingu quanto no Baixo Xingu, então ali desde onde é a terra indígena do Xingu, até ali ao sul de Altamira, onde está Belo Monte, aquela sucursal do inferno, e também com as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. O Instituto Socioambiental é uma ONG que trabalha, que tem um escritório aqui em Brasília, onde a gente está nesse momento, que trabalha também, claro, com incidência política, com políticas públicas e tal, usando uma lógica que a gente chama de raiz antena, que é entender o que está acontecendo lá no chão, no território, lá no Xingu, lá no Alto Rio Negro, com as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, para alimentar a incidência que a gente faz nas políticas públicas, e, ao contrário, entender o que está acontecendo de novo nesse mundo das políticas públicas, dos projetos de lei, do judiciário, para também levar para esses lugares. Eu acho um trabalho fundamental, super importante, e se ele já era importante, o ISA é uma instituição que tem 26 anos, ele sempre foi importante, nesses últimos anos adquiriu uma importância enorme, primeiro porque ajuda num conjunto de denúncias muito importantes, que seja a invasão dos garimpeiros na terra Yanomami, que é um lugar onde a gente trabalha, que seja no incrível desmatamento que está acontecendo na Amazônia toda, mas também na Bacia do Xingu, mas também nesses últimos anos, tentando impedir que a destruição chegue da maneira mais avassaladora, como ela tem chegado em vários outros lugares, vários outros territórios. Então, é uma possibilidade de criar algumas alternativas e frear um pouco, claro, um pouco otimista até isso, né? Frear um pouco essa destruição, tanto a destruição das políticas públicas, quanto a destruição dos próprios territórios, da integridade física e biológica desses territórios, mas também até das próprias pessoas, né? Quer dizer, a gente tem um conjunto de militantes e de ativistas assassinados no Brasil nas áreas rurais que pode deixar a gente cada vez mais preocupado. E, nesse governo, a quantidade de invasões, tanto de áreas protegidas, unidades de conservação, como de terras indígenas, por grileiros, madeireiros, principalmente garimpeiros, tem sido a regra, né? Então, eu acho que o trabalho que a gente faz claro que numa andorinha sozinha não faz verão, a gente sabe, né? Não é o ISA que vai fazer e vai resolver, mas é um grão de areia importante, é uma andorinha importante no verão que a gente gostaria de ver construído no futuro próximo, ou de tentar começar a reconstruir esse verão que essas andorinhas poderiam fazer, conservando não só a integridade física e biológica dos ambientes, mas respeitando a pluralidade de formas de vida, humanas e não humanas, mas principalmente de povos indígenas, de quilombolas, dos ribeirinhos, de um monte de outros povos seringueiros, mulheres quebradoras de coco, de babaçu, e esse Brasil plural que é tão maravilhoso e que está sendo tão desprezado e tão desmantelado, né? Muito bom. Nuriti, tem tido uma atividade muito intensa como escritora, né? Tendo publicado mais de 2 dezenas de livros. Poderia comentar o seu último livro, intitulado Com Quantos Rabinos se faz um Raimundo? Pois é, esse é o meu primeiro. Eu tenho muitos livros, mas esse é o meu primeiro livro de ficção, né? Curiosamente, ele foi escrito ao mesmo tempo que um outro livro
que chama Cartas ao Morcego, que é um livro de divulgação científica, que é um conjunto de cartas que eu escrevi para o morcego sobre a pandemia. Esse livro, Com Quantos Rabinos se faz um Raimundo, ele tem uma longa história, porque ele é um livro que eu comecei a escrever no começo desse milênio, e ele acabou, na verdade, só virando, de fato, um livro em 2021. É curioso, porque depois de escrever tantos outros livros, o livro de ficção foi onde eu me senti mais exposta, na verdade, apesar de que é uma ficção total, que não tem nada a ver. Quer dizer, claro, sempre tem, né? Como o Davi Grossman, que é um escritor israelense, diz, todo mundo escreve sempre sobre si, né? Então, claro que aquilo, de alguma forma, se relaciona comigo, mas eu achei o livro que me provocou mais tensão, porque eu me senti muito exposta, apesar dessa história que não é tão claramente ou tão obviamente relacionada comigo. Mas ele é um livro que a ideia surgiu porque quando no começo desse século, quando eu ia muito para São Paulo, porque o Instituto Socioambiental tem a sede dele em São Paulo, apesar de a gente ter um escritório aqui em Brasília. Eu ia muito para São Paulo, e todo mês. E no caminho entre o aeroporto de Congonhas e Higienópolis, onde era a sede do ISA na época, eu passava por um lugar que eu via uma pessoa que era um morador de rua, ele ficava tipo numa espécie, era uma pracinha, mas onde ele ficava sentado no meio de um conjunto enorme de sacos pretos, que eu não sabia de que era, escrevendo furiosamente. E os cadernos onde ele escrevia se acumulavam ao entorno dele, e ele escrevia. E aquilo sempre me chamava a atenção. Eu ia, voltava, e ele escrevendo. Um dia eu abro o jornal e leio que esse cara tinha pedido para um rabino que tinha uma sinagoga que é ali perto e tal, para fazer uma distribuição de comida para os outros moradores de rua. Não para ele nunca nem participou dessa distribuição de comida. Ele só queria que o rabino se dedicasse a distribuir comida para os outros moradores de rua, e era num bairro chique de São Paulo. O rabino atende ao apelo dessa pessoa e compra uma briga radical com os vizinhos, com a prefeitura, com todo mundo, é claro. E eu li essa notícia, e essa notícia me chamou muita atenção, porque era um rabino, porque eu tenho essa ascendência judaica, porque eu via esse cara o tempo todo, que depois eu soube que chamava Raimundo, né, na reportagem. E aí eu falei, puxa, eu podia escrever um conjunto de histórias onde, de alguma forma, judeus aparecem no jornal. E aí eu posso imaginar uma história da minha cabeça, mas com o que tem a ver com aquelas historinhas. Aí eu acabei começando a escrever o que ia ser um negócio que eu chamava de contos judaicos de jornal. E acabou que eu escrevi só esse, e ele virou uma história muito maior, com muitos rabinos, mas com apenas um Raimundo. É uma polifonia onde vários rabinos e várias histórias imaginárias minhas contam a história desse Raimundo, que não é a história real dele, diga-se de passagem, que ele depois acabou sendo resgatado pela família dele em 2014, foi para Goiás e tal. Não tem nada a ver com a história dele, mas é uma história que eu imaginei. E uma galáxia de pequenas histórias para contar essa história dele. Muito bom. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu tenho uma última indagação nesse finalzinho de programa, que é o seguinte, Nurith, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para construir caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse último minuto do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza. Eu acho que eu vou ter que voltar para a questão da política, porque eu acho que ela é fundamental. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa que a maior parte dos jovens
não acreditam na política, não acreditam nos partidos, não acreditam nas instituições ligadas à política no Brasil. E isso é uma pena, porque não vai ter solução sem política. Então, o que eu gostaria de dizer é que, olha, o presente é uma máquina de fazer futuro. É o que a gente vai fazer agora que vai dizer como é que vai ser o nosso futuro. E se a gente não apostar numa reconstrução dessa política, das manifestações coletivas, de uma luta mais da sociedade coletivamente, a gente não vai conseguir construir um futuro, nem vou dizer melhor, mas um futuro diferente do que a gente tem hoje, porque a gente precisa de um futuro diferente, um futuro onde as pessoas estejam mais próximas, onde haja mais afeto, onde haja menos violência, onde haja mais respeito, mais pluralidade, mais formas de viver de qualquer jeito e que elas sejam valorizadas e respeitadas. Então, mas é que a gente precisa fazer as coisas acontecerem agora para garantir que a gente tenha esse futuro. Senão, a máquina de fazer futuros vai emperrar e a gente não vai fazer futuros. Ou vai fazer futuros péssimos. Muito boa mensagem, Nurith e Raquel Bensussan. Queria agradecer imensamente por essa conversa importante, interessante, e dizer do orgulho que temos uma ex-aluna da UNB, né, que agora, em abril, comemora 60 anos de existência. Você ainda tem muita coisa a fazer com a seu pensamento jovial e comunicação com as crianças e jovens. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supreme. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!